Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos fazer resolução de questões contextualizadas, que envolvem potências de base 10 e a lei de Coulomb. A primeira parte desse vídeo será apresentada por mim, Maria Thaís, e a segunda parte será apresentada pela minha colega Felisbela. Nós somos do curso de Física da Unilab, fazemos parte do programa Residência Pedagógica. Estamos sendo orientadas pelo professor Luan, que é o professor de Física de vocês. Então vamos lá! Então, para a gente poder ir para a resolução de questões, nós vamos apenas relembrar aqui antes o que é essa lei de Coulomb, que também pode ser dita como a força elétrica, é o que representa a força elétrica, que a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto entre a constante eletrostática e os módulos das cargas Q1 e Q2, tudo dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos a força elétrica, que é o F, a intensidade da força elétrica entre as cargas, que é dado em newtons. Nós temos também a constante eletrostática, e no caso, ela pode ser dita como constante eletrostática no vácuo, quando ela estiver dessa forma aqui. Essa constante, ela muda dependendo do meio onde as cargas estão. Então, quando ela está no vácuo, as cargas, é essa constante aqui, com o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nós temos aqui as cargas Q1 e Q2 e a distância ao quadrado, tá bom? Agora que nós já revisamos a lei de Coulomb, nós podemos resolver essa primeira questão, que nos diz que duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 4 microcoulombs e Q2 igual a menos 6 microcoulombs, estão colocadas no vácuo, a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Qual o módulo da força de atração entre elas? Então, ele está nos pedindo o módulo da força. Então, que já nos diz que a gente tem que usar o módulo nas cargas, que podem ser que elas tenham carga negativa, que é o caso da carga 2. Então, os dados que a gente tem são esses aqui, no caso já transformados para a unidade no SI, que é o Sistema Internacional. Nós temos a carga 1 com 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e a carga 2 com menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Nós temos a distância entre as cargas de 6 vezes 10 elevado a menos 1 metros, e aqui nós temos a constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora nós podemos ir para a resolução. Nós vamos aplicar esses dados, substituí-los na fórmula, e aqui nós temos a constante eletrostática no vácuo e as cargas, ok? Então, quando nós temos o módulo de um valor e ele está negativo, ele fica positivo, tá bom? Então, continuando, nós vamos pegar primeiro esses números que acompanham as bases 10, as potências de base 10, e multiplicá-los. No caso aqui, nós precisamos pegar apenas o número 6 e não o sinal. Então, vamos ficar com 9 vezes 4 vezes 6, que dá igual a 216. E agora, as potências, nós vamos manter a base 10 e somar os expoentes, ok? Nós temos 9 mais menos 6 mais menos 6 também, ok? Então, como nós temos dois números negativos aqui, nós podemos somá-los já e deixar o número negativo. Menos 6 com menos 6 fica menos 12. Então, nós vamos ficar com 9 menos 12, que resulta em menos 3. E aqui embaixo, na distância, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos elevar o 6 ao quadrado, que dá 36, e a potência de base 10 também. No caso, como nós temos uma potência elevada a um expoente, nós vamos apenas multiplicar os expoentes. Então, vai ser menos 1 vezes 2. Vamos ficar com 10 elevado a menos 2. Então, dividindo esse número 216 por 36, dá exatamente 6. E dividindo as potências, como a gente já viu,
nós vamos manter a base 10 e subtrair os expoentes. Nós vamos ter, então, menos 3 menos o número menos 2, ok? E com o sinal. Então, multiplicação de sinais, menos com menos mais, ficamos com menos 3 mais 2, que resulta em menos 1. Então, o módulo da força de atração entre essas duas cargas é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Então, dando continuidade à nossa resolução de questões contextualizadas, vamos à segunda questão, onde temos 3 pontos materiais que estão eletrizados com as seguintes quantidades de carga. A carga A é 4 microcoulomb, a carga B é menos 12 microcoulombs e a carga C é 6 microcoulombs. Sendo o vácuo meio considerado, ou seja, o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, ele pede para calcular a força resultante atuante sobre o corpo B. Então, para isso, na figura ele também dá as distâncias, né, entre a carga A e a carga B e entre a carga B e a carga C. Então, primeiro a gente vai calcular a força entre a carga A e a carga B e depois a força entre a carga B e a carga C, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar a carga A, que é 4 microcoulombs, ou seja, é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A gente já transformando aqui o micro na base 10 para facilitar as nossas contas. O mesmo se aplica à carga B, que vai ser menos 12 microcoulombs, ou seja, menos 12 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância que está em 6 centímetros, então a gente vai transformar para metro para deixar nas adequações do SI. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E a constante eletrostática, que não precisa a gente mudar nada. Então percebam, a força de atração entre a carga A e a carga B, essa força de atração que vai acontecer entre elas, será o quê? A constante eletrostática vezes o valor da carga A vezes o valor da carga B, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos substituir os valores. Temos o valor da constante eletrostática, temos o valor da carga A, o valor da carga B e o valor da nossa distância, que vai ficar ao quadrado. Não se esqueçam que a distância sempre é elevada ao quadrado na lei de Coulomb. Então, fazendo essa multiplicação, a gente faz a multiplicação entre os números, que o resultado vai dar menos 432, e a gente fazendo a multiplicação entre as bases 10, ou seja, a gente vai somar os expoentes, no final a soma desses expoentes vai dar 10 elevado a menos 3. Tudo isso está em módulo, então quando sair do módulo, esse resultado que está negativo vai passar a ser positivo. E o mesmo a gente faz embaixo. A gente tem uma base 10 elevado a menos 2 que está sendo elevado ao quadrado, ou seja, vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar menos 4. E o 6 também vai ser elevado ao quadrado, né? Então, vai ficar 6 vezes 6, que é 36. E aqui, como é uma divisão entre base 10, a gente vai dividir os números que estão acompanhando a base 10 e vamos subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 3 menos 4. Menos 3 mais 4, né? Que tem 2 menos, então transforma no mais. E o resultado vai ficar 1. Então, nosso resultado final é 12 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 120. Então, a força de atração entre A e B é de 120 newtons. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento, só que para a carga B e a carga C. A gente transformando a carga B, a gente vai ter o valor de menos 12 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Da carga C, a gente tem 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância que está em 9 centímetros, ou seja, ela é 9 vezes 10 elevado a menos 2 metros, para ficar no SI, e a constante eletrostática. Então, a gente fazendo o mesmo procedimento, substitui o valor da constante, da carga de B, da carga de C e da distância 2 ao quadrado, a gente vai fazer a multiplicação entre esses números que estão em cima, né? E aí a gente vai repetir a base 10 e vai somar os expoentes. E o mesmo acontece
com o resultado que está embaixo, né? A gente vai elevar ao quadrado, então o resultado vai ficar uma base 10 elevada a menos 4. E aqui a gente vai subtrair, do mesmo jeito que aconteceu no item anterior, porque é uma divisão, então a gente subtrai e aqui divide os números que estão acompanhando a base 10. Então o resultado de 648 dividido por 81 vai dar exatamente 8. E subtraindo essas bases 10, menos 3 menos 4, vai ficar menos 3 mais 4, que vai ser igual a 1. E 8 vezes 10 elevado a 1 é igual a 80. Então, a força de atração entre a carga B e a carga C será de 80 newtons. Com isso, podemos concluir que a força resultante sobre a carga B, que é o que ele pede na questão, será a força que está atuante entre a carga A e a carga B, menos a força que está atuante entre a carga B e a carga C. Ou seja, é igual a 120 menos 80 newtons. Então, o resultado final da força resultante será de 40 newtons atuando sobre a carga B. E com isso concluímos as nossas questões e muito obrigado pela atenção e até mais!